Olá a todas e a todas, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Bruno Santos, professor do ensino superior e filósofo profissional. Como vocês devem ter visto, tem novidade no canal e eu mudei até o nome do canal. Agora o canal passa a se chamar O Filósofo e eu não tenho modéstia nenhuma, né, para colocar o nome desse no canal, né? Eu não sou o filósofo, eu sou um filósofo e talvez eu mude isso, tá bom? Mas o filósofo pareceu bastante impactante, então eu gostei do nome. Então hoje a gente começa com o quadro Problemas Filosóficos, como vocês podem ver aqui atrás, e eu falei no vídeo de volta do canal. Então a gente vai discutir problemas filosóficos em específicos. Mas antes disso, não se esqueça de curtir, compartilhar o nosso vídeo e se inscrever aqui no canal, né? Porque ajuda muito o canal a ser divulgado, né? Meu objetivo aqui não é ganhar vida com esse canal, mas sim divulgar a filosofia e mostrar o quão interessante ela é. Então, no quadro de hoje, né, os problemas filosóficos, a gente vai discutir um problema filosófico que eu gosto bastante, apesar de algumas pessoas poderem achar ele meio macabro, qual seja o problema do mal da morte. Então, o problema do mal da morte é o problema de saber se a morte sempre é um mal para quem morre, ou se ela nunca é um mal para quem morre, ou se às vezes ela pode ser um mal ou um bem para quem morre. Então, vamos lá. E se eu tivesse uma vinheta, eu colocaria uma vinheta aqui. Uhul! Então, a gente precisa falar de algumas coisas, tá? A gente vai falar primeiro o que a morte é, né? Então, o que implica dizer que algo morreu. E esse algo que a gente vai estar interessado é quando uma pessoa morre, né? Esse alguém da pergunta se a morte é um mal para quem morre, né? Esse quem aí é uma pessoa. E para saber o que é uma pessoa, a gente precisa discutir teses acerca do que faz de algo uma pessoa, né? De um objeto uma pessoa. Então, concepções de pessoas, ela podem abranger não só seres humanos, né? Mas também abranger outros animais não humanos. Então, é uma concepção bastante grande. Então, para a gente pensar a morte, vamos começar com uma ideia bastante intuitiva, tá? Claro, depois que a gente vê o que é uma pessoa, a gente vai discutir a morte como um mal e vamos ver 3 posições, né, onde a morte é sempre um mal, nunca é um mal, onde a morte às vezes é um mal ou às vezes é um bem para quem morre, e é claro, posições que defendem que a morte sempre é um mal para quem morre. Então a gente vai discutir isso, principalmente as visões epicuristas e as visões de um filósofo contemporâneo chamado Thomas Nagel, né, que são teses comparativistas. Mas a gente chega lá. Então, vamos intuitivamente usar as nossas ideias mais básicas, né? Esse quadro é menos técnico, então vamos usar as nossas ideias mais básicas do que seja a morte. Beleza. Para fins argumentativos, vamos aceitar que a morte é a aniquilação total da coisa que existe. E reparem, esse tipo de definição ela é nada informativa, né? Porque a gente não sabe que coisa que existe e nem sabe o que é aniquilação. Então, como está configurado aqui, a morte pode ser de qualquer coisa, né? Incluso de objetos não animados, né? Ou seja, objetos inanimados. Então, essa definição, pelo menos, ela implica em alguma coisa, né? O que seja, né? Que algo morre. Então, isso que é relevante, né? Então, a gente está falando que algo morre. Então, a resposta, né, mais plausível, ou que a gente vai estar interessado aqui, é que o algo que morre é um alguém, né? É um quem. Então, é uma pessoa. Então, a morte pode ser configurada como aniquilação total de uma pessoa. Professor, mas eu, por exemplo, acredito na vida após a morte e tal. Então, beleza, suspenda essa crença por enquanto, tá? A gente está se perguntando, por enquanto, se a morte é um mal para quem morre, não supondo a existência, por exemplo, de uma vida depois dessa vida. E mesmo supondo isso, vocês vão ver que talvez a morte não seja um mal para quem morre, se essa vida tem uma vida depois dela, né? Como a gente vai discutir um pouco mais à frente. Então, a gente vai se focar na morte da pessoa. Então, a pergunta agora mudou de lugar, né? Então, primeiro, o que é a morte, e aí a gente dá uma definição intuitiva, do tipo, a morte é a aniquilação total de alguém, e esse alguém é uma pessoa, e agora a gente precisa saber o que uma pessoa é,
né, para saber quando ela morre. Porque é legal a gente pensar nisso, porque se a gente tem uma concepção de pessoa e o que faz de algo uma pessoa, a gente pode pegar essa característica que faz de algo uma pessoa e ver quando essa característica desaparece. E aí, quando essa característica desaparece desse objeto que a gente está intitulando de pessoa, a gente tem a morte da pessoa. Olha só que interessante. Então a gente consegue, né, uma ideia mais clara do que seja a morte do que essa ideia bastante geral que eu dei no início, né, de que a morte de uma pessoa, a morte de algo é a aniquilação total dela. Mas a aniquilação do quê? Essa aqui é a pergunta. Então a gente tem 3 posições bastante clássicas, tá, acerca do que é uma pessoa. Não são todas as posições que existem na literatura, tá, e também não importa a gente ter todas as posições que existem na literatura aqui disponível, porque novamente isso é uma discussão um pouco mais livre. Então a gente tem que ter essa ideia mais palpável do que a gente chama morte, né? Então, para a gente saber o que é a morte, a gente tem que restringir o tema, né, como eu disse, para quem morre, e a gente então está interessado em falar da morte de pessoa. Então vamos lá, quais são as nossas propostas para pessoas ou para o que é uma pessoa? Então o primeiro tópico que a gente vai discutir aqui é o que é uma pessoa, para depois saber se é um mal para quem morre a morte, né? Então, uma pessoa, via de regra, pode ser caracterizada em 3 posições, tá? Bastante gerais. E essas posições bastante gerais, como eu já disse, não são as únicas. Então a gente tem a posição do animismo, a posição do personismo, em português fica meio estranho, né? Personismo, e do mentalismo. Então vamos lá, né? Então o que é uma pessoa para quem defende o animalismo, né? Ou o animismo? Então vamos chamar de animalismo aqui, porque o nosso português capta melhor isso. Então a posição animalista diz o seguinte: olha, cada um de nós é uma pessoa, né, ou uma pessoa humana, se você preferir, tá? Porque a gente pode ter pessoas que não são seres humanos, pura e simplesmente porque a gente é um animal de uma espécie em específico. Então, sob essa perspectiva, né, se nós somos iguais, né, ou seja, coextensivos ao nosso corpo biológico, ou nosso pertencimento a essa espécie biológica específica, então, sob essa perspectiva, né, a morte de cada um de nós será nada mais, nada menos que a morte do organismo biológico. Então, você morre ou nós morremos quando o organismo biológico para totalmente de funcionar. Então, quando a gente pensa na visão animalista, né, nesse animalismo, a gente está defendendo que uma pessoa é o conjunto total biológico dela, seja qual for o conjunto biológico dela na parte do tempo que a gente está olhando. Então, eu sou o Bruno, porque eu sou o conjunto do meu estado biológico e o pertencimento, então, na nossa espécie Homo sapiens. Então, eu sou uma pessoa, e uma pessoa humana, nesse caso, porque eu sou esse conjunto biológico que se encaixa na espécie Homo sapiens. A visão animalista, então, ela implica que morte é a extinção total desse corpo biológico, desse aparato biológico, seja o que esse aparato biológico for. Então, isso seria a morte. Mas já personistas, né, ou personalistas, né, personistas é melhor do que personalistas, porque personalista tem um tom pejorativo, eles tendem a pensar que uma pessoa não é o aparato biológico dela. Quer dizer, parece que nós somos seres um pouco mais complexos do que nosso aparato biológico. Então, por exemplo, a gente tem uma característica muito, muito interessante, que a gente compartilha com outros animais também, né? Que é ter uma consciência de si. Ou seja, a gente tem estados mentais de percepção de nós mesmos. Então, nós nos entendemos no mundo, né, enquanto indivíduos. Então, a gente é essencialmente essa consciência de si para personistas, né? Então, isso implica, se nós somos isso, né, que a gente pode sobreviver enquanto a consciência de si permanecer. Porém, se a gente perde a consciência de si, a gente morre. E uma das implicações dessa visão sobre o que é uma pessoa é que se você, por exemplo, sofrer de demência profunda, né, como por exemplo em casos finais do mal de Alzheimer, quando a pessoa está em demência profunda, que ela perde a consciência dela mesma, ela já morreu.
mesmo o corpo estando vivo, né? Quer dizer, biologicamente funcionando, vamos chamar assim. Mesmo que o corpo esteja biologicamente funcionando. Então, personistas, que são visões neo-lockianas, tá? Essas visões vêm lá do John Locke, pensam que se você perder essa capacidade, então, de ter consciência de você mesmo, você morreu. E isso é estranho de pensar por um lado, mas bastante interessante para pensar por outro. Então, por exemplo, se você conhece uma pessoa, né, nos estágios iniciais do Alzheimer dela, então ela sabe que ela tem a doença, ela sabe que essa doença vai trazer certos prejuízos mentais a ela, né, ou de percepção do mundo. E depois de um tempo, você acompanha essa doença, no final, nos estágios finais da doença, né, se a pessoa não vir, o corpo biológico da pessoa não parar de funcionar por outras razões, ela vai perder a consciência de si em certa altura. E nessa altura que ela perde a consciência de si, é a altura que, para um personista, essa pessoa morreu. Então, mesmo que o corpo biológico dessa pessoa continue a funcionar e ela continue a ter outros estados mentais, como, por exemplo, sentir dor, sentir fome, né, sentir prazer, a ter percepções visuais, né, ou seja, enxergar, ouvir, essa pessoa já morreu. É uma das duas, né, ou a pessoa morreu e se transformou em outra pessoa. Isso é um problema de identidade pessoal ao longo do tempo, que a gente pode discutir separadamente em outro vídeo. Ou a gente pode dizer que o indivíduo já não existe mais. Então, por exemplo, se o Bruno aqui tiver mal de Alzheimer e eu perder a capacidade de ter consciência de quem eu sou, né? Ou seja, consciência de mim mesmo, a consciência que eu sou, por exemplo, um filósofo profissional, que eu sou professor do ensino superior, então de eu me entender enquanto eu mesmo, eu morri. Então, a morte agora é diferente. Repara, vamos comparar com o animalismo, né? O animalista diz assim, o corpo biológico, quando ele morre, morre a pessoa. O personista está dizendo, olha, não, é a consciência de si, que se a consciência de si é destruída, então a gente aniquilou a existência do Bruno. Então, agora o Bruno morreu. Talvez o Bruno seja outra coisa, né? Mas aquela pessoa, Bruno, que a gente chamava de Bruno, aquela pessoa morreu. E uma terceira posição, né, sobre o que é uma pessoa, e, portanto, quando uma pessoa morre, é a visão do mentismo, né, que defende, grosso modo, que nós somos uma mente. E uma mente aqui não no sentido da substância do Descartes, tá? Você não precisa de tudo isso. Então, nós somos sujeitos numa mente para o mentismo num tocante que a gente não tem só a consciência de si como característica de um estado interno, né? Um estado que é nosso. Mas também a gente tem uma série de outras características, né? Como eu já citei, por exemplo, como ter percepções de dor, ou ter percepções de prazer, ou ter percepções do mundo externo, né? Através dos nossos sentidos, esse tipo de coisa. Então, para o mentismo, uma pessoa só morre quando todos os estados mentais cessam. E quando isso acontece, né? A gente pode se perguntar, quando acontece a cessão de todos os estados mentais? Bom, um caso muito claro, né, de quando acontece é quando a gente está no estado vegetativo persistente. Ou seja, você entra em coma e, para o mentismo, você morreu. Enquanto você está em coma, você está morto, né? Então, se você entra num estado persistente de não retorno, para o mentista você morreu. E olha só as implicações que isso tem em ética, né? Então, se eu entro num estado vegetativo persistente, de não retorno, né? Ou seja, que não tem como retornar, como por exemplo, ou coma profundo ou morte cerebral, né? Então morre uma parte do meu cérebro, meu tronco cerebral apenas fica funcionando, eu ainda tenho funções biológicas, eu morri. Então, todas essas visões, né, de morte e do que é uma pessoa, que implicam o que é a morte, né? A gente tem várias implicações filosóficas e éticas, né, disso. Então, por exemplo, no animalismo, uma identidade pessoal, uma implicação filosófica de metafísica, né? A identidade pessoal do indivíduo é igual ao corpo dela, né? Então, ou seja, você é você ao longo do tempo, então o tempo está passando enquanto você tiver um material biológico específico. Para o personismo, enquanto você tiver uma consciência de si. Para o mentismo, enquanto você for capaz de ter estados mentais. E as implicações éticas também mudam. Quer dizer, uma pessoa que é profundamente animalista
e pensa que os direitos de uma pessoa humana, né, estão ligados a essa característica, né, de ter esse conjunto biológico que nos liga à espécie do Homo sapiens, ele não vai aceitar, por exemplo, que uma pessoa em morte cerebral está morta. Né? Por quê? Porque o corpo biológico está funcionando. Então, teoricamente, transplante de órgãos seria matar o corpo biológico. Então, isso seria assassinato. Então, para o mentista, não. Isso já não ocorre. Por quê? Porque a pessoa morreu. Né? Então, o cérebro está morto, pelo menos uma parte do cérebro está morto, no sentido que parou de funcionar. Morto nesse sentido. Então, essa pessoa pode ser a favor do transplante de órgãos. Porque a pessoa que estava lá dentro, né? Ou seja, o indivíduo humano, o Bruno, que está lá em morte cerebral, ele já não está mais lá, ele morreu, né? Então ele foi embora. Não existe mais nenhum Bruno. Então isso é bastante peculiar, né, dessas visões, que a gente tem várias explicações sobre o que é o indivíduo. Então, a gente tem implicações metafísicas sobre o que faz de nós mesmos ao longo do tempo, ou seja, a identidade pessoal ao longo do tempo, e nós temos essas implicações éticas sobre a morte. Beleza, mas suponha então aí que você tá meio em dúvida sobre qual é a pessoa, o conceito de pessoa, né? Ou seja, o conteúdo do conceito de pessoa correto. Então você não sabe muito bem se a morte é um mal. Mesmo assim, a gente pode se perguntar se a morte é um mal para quem morre, seja lá o que esse quem é, né? Ou seja lá se a visão animalista, ou se a visão personista, ou se a visão mentista está certo. Então suponha, né, que a morte seja a aniquilação total da existência da pessoa, né? Seja lá o que ocorre. Né? Então, seja lá se é a morte do corpo biológico, seja lá se é a morte da consciência de si, né? Se é a destruição da consciência de si, ou se é a destruição de todos os estados mentais. Então, suponho, para fins argumentativos por enquanto, que não tem alma também. Então, a gente vai ser bastante materialista, tá? Materialista no sentido que tudo que existe é o mundo material. Então, suponha isso só para fins de argumentação. Então, não tem nenhuma percepção de nós mesmos depois da morte, seja lá do que for a morte. Então a gente não se percebe mais. Então, para tomar uma ideia mais clara, né, vocês podem se perguntar, né, para vocês pensarem que não tem nada depois da morte, seja lá do que você for enquanto pessoa, se pergunte, por exemplo, o que você se recorda antes de ter nascido. E é claro que você não se recorda de nada. Então suponha essa ideia, tá? Só suponha, não estou dizendo que ela é verdadeira, né, para que a gente discuta o mal da morte. Então a gente tem várias visões sobre o mal da morte, né? Então pensem com vocês se a morte para quem morre é um mal, né, para ela. Mas antes de falar se a morte é um mal para quem morre, eu quero deixar uma coisa clara. Deixa eu fazer uma desambiguação aqui. Desculpe se estou um pouco confuso, tá? Eu tô voltando aqui, vou pegar no tranco, talvez os próximos vídeos fiquem melhor. Tem uma diferença entre a morte e o processo de morrer, tá bom? A gente está discutindo sobre a morte e não sobre o processo de morrer. É claro que o processo de morrer ele pode ser extremamente ruim para quem está nesse processo. Então, por exemplo, se uma pessoa está em câncer em fase de morte, né, ou no processo de morrer, com câncer terminal, ela pode estar horrivelmente mal, né? Ou seja, ela pode estar sofrendo muito. Então, ela pode ter muito pouco bem-estar. Então, a morte é diferente desse processo. A morte é a aniquilação da pessoa, né? Então, o deixar de existir da pessoa, seja lá o que a pessoa for. Então, a gente não está se perguntando sobre o processo de morrer, se ele é ruim ou não, ou se ele é mau ou não para quem está nesse processo. E também uma segunda observação, deveria ter feito no começo do vídeo. A gente está se perguntando se a morte é um mal para quem morre e não para os outros, ou seja, para terceiros que não estão morrendo. Então a gente não está se perguntando se a morte é um mal para a família do indivíduo que está morrendo, que morre, né? Perdão. A gente não está se perguntando se a morte é um mal para a humanidade, porque aquele indivíduo que morreu ele era muito relevante para a humanidade. Não, a gente está se perguntando se a morte é um mal para aquele indivíduo que morreu ou que morre, tá? Então deixe as outras coisas de lado. Então, vocês têm que deixar de lado a discussão sobre
o mal do processo de morrer e a discussão do mal da morte de alguém para terceiros, né? Então a gente está discutindo o problema do mal da morte para o indivíduo que morre. Então a gente tem algumas visões, tá, para explicar isso. Então vamos começar com a visão materialista, né? Eu pedi para vocês suporem que não tem nada depois dessa vida, e que a existência é simplesmente finda, né? Seja lá o que você seja, né, enquanto pessoa, a existência dessa pessoa finda, ela é destruída, uma aniquilação total. Então, a gente tem várias visões de que a morte, né, nessa visão materialista, ela nunca é um mal. E a visão mais clássica que a gente tem dessa é a visão do Epicuro. Então, Epicuro, lá, o filósofo grego antigo, né, que viveu ali na época dos grandes filósofos mais conhecidos, né, o Platão, Aristóteles, Sócrates, essa galera, né, viveu por ali. E o Epicuro, ele defendia, né, num textinho bastante curto, que eu altamente recomendo a leitura, posso deixar até um link aqui na descrição, que chama Carta a Meneceu, ou Carta da Felicidade, que uma das fontes de maior infelicidade para o ser humano, né, ou de maior mal-estar, é o medo da morte. E aí o Epicuro, para ele afastar, né, essa fonte de mal-estar, ele argumenta que a morte nunca pode ser um mal para o indivíduo que morre. Então qual que é o ponto do Epicuro? O Epicuro é materialista para começar, né? Não tem nada depois da morte, tudo que tem tá aqui, é isso, né? Então morreu, acabou. Então qual que é a visão do Epicuro? A visão do Epicuro é o seguinte: bem, você está vivo, concorda? Seja lá o que você for, enquanto pessoa você está vivo. Como a gente não está discutindo o processo de morrer como mal, mas sim a morte nela mesma, a morte é a aniquilação de você, seja lá aquilo que você for, né? Então a morte é a aniquilação de você, seja você um defensor do animalismo, seja você um defensor do personismo, seja você um defensor do mentismo. Então a morte é a aniquilação de você. E como ele é materialista, o Epicuro defende o seguinte: olha, se você está vivo, por óbvio, você não está morto. E se você está morto, por óbvio, você não está vivo. Então é impossível que a morte possa te prejudicar. Então a morte nunca é um mal para quem morre. Porque se você está vivo, você não está perante a tua própria morte. Você não está sendo infligido nenhum mal a você. E se você está morto, você foi aniquilado, seja lá o que você for novamente. E se você foi aniquilado, não tem como você sentir nada, ou passar por nada, por nenhum estado de morte. Então, a morte não é nunca um mal para visões epicuristas. E é interessante que mesmo que alguém fale assim: não, professor, mas eu sou muito religioso, ou eu acredito muito que existe um pós-vida e tal, e esse pós-vida pode ser muito maravilhoso, e isso daqui que a gente está vivendo na Terra é apenas uma parte. Não, você pode ser, por exemplo, espírita, né, e defender que isso é um dos ciclos da reencarnação, ou hindu, ou qualquer outra visão que implique, né, que a gente está... que a vida na Terra, ou essa vida que nós estamos tendo, é apenas uma parte de uma existência. E essa existência pode ir para outros lugares. Céu, reencarnação, outros planos. Fica à vontade, vocês podem acreditar em qualquer coisa. Então, será que a gente teria a mesma conclusão que o Epicuro chegou, né? Se a gente supor que tem alguma coisa depois? Bom, o Tomás de Aquino, por exemplo, né? Ele defendia que não tem outra implicação, não. Que mesmo que exista, né, ou existindo algo depois daqui, isso implica que a morte, então, é só um passo, é só um evento que está acontecendo numa existência. Porque supondo que você está passando, né, dessa existência para uma outra existência, você simplesmente, quando morre aqui, isso não é aniquilação de você, então eles vão discordar da definição lá inicial intuitiva que eu dei da morte. Então isso não é aniquilação de você, é simplesmente um deixar de existir num espaço, e aqui no espaço material da Terra. Então talvez essas pessoas defendam que a morte nela mesma, ela nunca ocorra. Por que ela nunca ocorre? Porque seja lá o que você for, você não está sendo destruído ou aniquilado. Então você é uma pessoa, seja lá o que isso significa, né, de ser uma pessoa, então você nunca morre. Então você só passa desse estado para outro. Mas dá para fazer uma combinação, né, porque a gente pode compreender, né, uma pessoa como um portador de alguma característica que é preservada. Então quando a gente passa então dessa vida para outra vida, então, sei lá,
para cristãos, né? Isso seria a alma, por exemplo. Então, se a gente morre aqui na Terra, né, a alma passa para o próximo nível, né? E mesmo assim, a morte não continua sendo um mal, né? A morte do corpo biológico, por exemplo, não é um mal para quem defende essas visões, né? A gente pode chamar essas visões de supernaturalistas da natureza humana, tá? Porque tem essa coisa bastante estranha que é ter uma alma. Então, mesmo assim, alguém pode argumentar o seguinte: não, a morte não é um mal, porque na verdade não tem morte da pessoa, né? Tem morte, sei lá, de uma característica da pessoa. Então seria como se você tivesse perdido uma característica. Então, por exemplo, ficar careca é perder a característica de ter cabelo. Então seria como se tivesse acontecido isso. Então você não morreu, então. É claro que pessoas que pensam religiosamente podem argumentar diferentemente, né? Visões supernaturalistas podem pensar que a morte aqui na Terra é um mal para quem morre porque elas perderam uma das maiores bênçãos de Deus, né? Qual seja, a própria vida. Então a gente tá aqui porque Deus deu a vida pra gente e a vida é sagrada. Então morrer, né, perder essa vida, perder algo muito valioso. Então morrer no sentido terreno, né, que é perder a vida terrena, é perder algo muito valioso. E isso pode ser triste, isso pode ser ruim para quem morre. Mas por outro lado, isso parece meio forçoso, tá? Mas há defensores disso, tá bom? A gente chama de argumentos da sacralidade da vida, isso também tem implicações éticas, mas não vou ficar entrando muito nas implicações éticas hoje, tá? Então, há visões que dizem que a gente nunca sofre o mal da morte, ou seja, a morte nunca é um mal. Há visões que podem defender, não sei se alguém defende seriamente isso, me falta conhecimento da literatura, que a morte é sempre um mal para quem morre, e há, obviamente, visões que dizem que às vezes ela é um bem e que às vezes ela é um mal. E isso é uma tese que a gente chama de tese da privação, né? Ou o comparativismo defendido em larga medida por um filósofo contemporâneo chamado Thomas Nagel. Então, o Thomas Nagel, né, ele responde a pergunta, né, como a morte pode ser um mal, né, para quem morre, se não tiver qualquer experiência dolorosa, né, um processo doloroso de morte, né, e ser igual à aniquilação completa da pessoa. Então, como que a morte pode ser um mal se ela é a aniquilação completa de uma pessoa, se a gente ignorar o processo de morte, né, como ruim ou como mal para quem morre. Então, Thomas Nagel defende o que a gente chama de tese da privação. Então, para responder essa pergunta, né, o Nagel oferece num artigo que ele chama Morte, né, brilhante o nome do artigo, chama Morte. Pronto, acabou, né, autoexplicativo. Thomas Nagel tem ótimos nomes para artigos e livros, né, mas esse se chama simplesmente Morte. E ele defende a tese da privação, também que a gente chama de tese comparativista. E segundo essa tese, a morte não é um mal nela mesma, né, a morte nunca é um mal nela mesma, mas ela é comparativamente má. Por quê? Porque ela não pode nos privar de algo que poderia ser globalmente valioso, ou que seja uma vida consciente. Então, como a gente já discutiu, né, aqui, o que parece ter valor para nós, né, não instrumentalmente falando, tá? Porque várias coisas têm valor instrumental para nós. Se vocês quiserem, assistam um vídeo sobre a playlist sobre bem-estar, tá? Que eu discuto isso por lá, qual é a diferença de algo que é valioso não instrumentalmente para algo que é valioso instrumentalmente. Então, vocês veem lá. O Thomas Nagel ele argumenta o seguinte: olha, a morte pode ser um mal se ela privar você de alguma coisa muito boa que esteja num futuro seu próximo ou até mesmo distante. Então, o Nagel ele defende, né, que a morte priva a gente de algo que pode ser valioso. Perdão, pessoal. Então, a explicação do mal da morte, né, para quem morre, pode se dar de duas maneiras. A explicação da privação. Exclusivamente pela privação de uma vida consciente, que pode ser globalmente valiosa, ou seja, a privação da vida é condição necessária e suficiente para explicar o mal da morte. Então, por exemplo, se eu tô aqui no auge dos meus 38 anos, né? Eu sei que eu pareço um pouco mais velho, mais arrebentado, né? Mas a vida não é muito fácil. Então, se eu morrer agora,
A morte pode ser um mal para mim, dado que ela me priva de viver, né, no futuro. Então, se você defende que, por exemplo, estar consciente de si é um bem, ou seja, que se isso, por isso mesmo, é um bem, então a morte sempre vai ser um mal, porque ela sempre vai te privar disso. Quer dizer, é falso, desculpe, deixa eu reformular. A morte vai ser geralmente um mal, ela vai ser um mal em grande parte das vezes, porque ela está te privando dessa vida consciente. É claro que ela não vai ser um mal, por exemplo, em algumas vezes. Porém, uma visão mais moderada explica o mal da morte para quem morre, não apenas com a privação de uma vida consciente, né? Ela é apenas um dos fatores, ou seja, a privação da vida consciente é apenas um dos fatores que faz a morte má para quem morre, né? Ou seja, a morte, a privação da consciência é uma condição necessária, mas não suficiente para explicar o mal da morte. Então, a perspectiva da privação implica que nem todas as mortes vão ser más, né? Pois em alguns casos, né, por exemplo, um doente terminal e está condenado a agonizar lá na cama do hospital, né, a morte pode ser boa para ele. Por quê? Porque está privando ele, globalmente, de um mal futuro. Então, a explicação mais simples e intuitiva é essa daqui, pessoal. Pense o seguinte: se a privação do teu futuro e no teu, então você morre e a morte é uma privação desse futuro que você pode viver, né? Ou seja, dos estados conscientes que você pode viver. Em larga medida, eu com 38 anos, sem doenças pré-existentes, sem sofrimentos nessa vida, se eu morrer agora e eu tenho uma perspectiva de futuro que globalmente considerada, ou seja, todo o meu futuro, né, com coisas boas e ruins, parece ser melhor estar vivo do que estar morto, então a morte parece muito mal para mim agora, se eu morrer agora. Mas se eu tivesse, por exemplo, câncer lá na fase terminal, como eu já dei o exemplo, e tivesse lá agonizando, o meu futuro só envolve mais agonia, ou seja, mais dor, mais sofrimento, estar vivo ou estar sofrendo. Então, se eu morrer antes, isso quer dizer que a morte pode ser um bem para mim, porque ela me privou desse futuro agonizante que eu teria. Então, essa privação pode ser boa. Então, algumas mortes são significantemente boas para as pessoas que morrem e outras são significantemente piores. Então, isso quer dizer que a gente tem o grau de malefício da morte a depender de quem morre. Então, a morte pode ser muito, muito ruim para quem morre a depender de quem morre, né? E ela pode ser muito, muito, muito boa para quem morre a depender de quem morre. Então a morte pode ser muito, muito ruim, por exemplo, se a gente pegar um adolescente que tem um futuro inteiro pela frente, que está totalmente saudável, que vive numa sociedade estruturada, então que tem uma possibilidade de ter estados globalmente valiosos no futuro, e esse futuro é cortado dele. Então a pessoa morre num acidente terrível, muito jovem, parece que a morte dela é muito pior, né, do que a morte de uma pessoa que tem, sei lá, 90 anos e morre dormindo, porque morreu de velhice, por exemplo. Porque essa pessoa tem um futuro global, né, muito pequenininho, né? Os estados valiosos do futuro dele são pequenos em comparação ao adolescente. Então, uma pessoa de 90 anos viveu uma vida toda, né? E ele teve, globalmente, talvez uma boa vida. Então, normalmente, né, a gente pode pensar que a morte lá do nonagenário, né, do velhinho com 90 anos, envolve uma privação de bens futuros muito menor do que a morte de um adolescente, né, como eu disse. Pelo menos, né, se a gente pensar que o jovem vai ter um futuro ou bens futuros maiores do que maus futuros. Então, a primeira morte, a do velhinho de 90 anos, parece que não é tão ruim, mas a do adolescente parece que é muito ruim. Então a gente também pode dizer, né, que o interesse da pessoa com 90 anos em continuar a viver, quando ele é frustrado pela morte, não é tão forte quanto o interesse do adolescente em continuar a viver. Claro, a pessoa lá de 90 anos não quer dizer que ela quer morrer, ela pode querer morrer. Ela pode querer continuar viva, perdão, e não querer morrer. Mas a frustração desse desejo não é tão grande, né, quando a gente pensa. Então eu quero que vocês pensem o seguinte. Que a morte ela pode ser muito mais ruim
a depender de quem morre, para um ou para outro em comparação, né? Se a gente fazer a tese da privação funcionar, né? Então, por comparação, uma pessoa de 90 anos perde muito menos do que uma pessoa adolescente, né? Sei lá, 18 anos, por exemplo. Então, eu quero que vocês... vou deixar um desafio para vocês, né? Pensar. Além de pensarem se a morte é o mal sempre, se ela nunca é o mal, se às vezes ela é o mal ou não, né? Então, pensem na tese da privação, né? Pensem em problemas de ética aplicada. A morte seria um mal, por exemplo, para um feto? Porque se a morte é um mal para um feto, porque o feto sim, tem futuro, né? E possivelmente tem futuro, então a gente deveria ser contra o aborto. Agora, se a morte é muito menos má, ou não é má, para pessoas no final da vida, né? Ou com demência, ou com uma doença, né? Muito frustrante, assim, que traz muita agonia, então a morte é um bem aí. Então a gente poderia ser a favor da eutanásia. Então repare como a discussão do mal da morte ela está intrinsecamente ligada com questões éticas bastante difíceis que a gente precisa resolver. E, é claro, eu não tenho a resposta se a morte nunca é um mal, se ela sempre é um mal, se às vezes ela é um mal, ou se às vezes ela é um bem, e se há, né, mortes piores, ou o mal da morte é pior para um indivíduo que morre numa circunstância X ou numa circunstância Y. Então é isso, galera. Era isso que eu queria passar hoje. Tomara que tenha ficado claro, tá? Eu sei que tá um pouco confuso, mas de novo eu tô voltando aqui. Se você gostou do vídeo, né? Curte aí, se inscreva no canal, compartilha com as pessoas que você achar que vão se interessar por isso. Vamos tentar tocar esse canal de novo. Eu já agradeço pela visualização e a gente se vê. Até mais.